que somos feitos em Cristo, fomos feitos em Cristo, estamos em Cristo e temos que viver em Cristo. E Ele não é só amigo eterno, Ele é tudo. Amigo eterno é uma das características dele, é um dos pontos fortes dele. Não tem coisa melhor do que amigo, não é? Eu tenho pensado nessa questão de ser amigo. Mulher adora amigo, né? Mulher gosta ou não gosta? Aí ele se manifesta pra gente que é mulher assim, como amigo, mais chegado comigo. Porque ele é nosso irmão. Lá em Hebreus fala que ele foi o primogênito. Para ser primogênito, ele passou a ser nosso irmão. Ou nós passamos a ser irmãos dele. E aí, irmão nem sempre é amigo. Infelizmente. Aí ele diz, olha, tem um amigo, o provérbio de Salomão diz que tem um amigo mais chegado que o irmão. Irmão é coisa boa. Eu tenho 5 irmãos. E eu sou apaixonada por eles. Eles são uma bênção na minha vida. Mas nem sempre irmão é amigo. Mas aí o Senhor chega pra gente e diz, através de Salomão, muito tempo antes dele se manifestar em carne, né? Ele disse, há um amigo mais chegado que o irmão. Esse estava falando de Jesus. Ele estava profetizando que Jesus viria. Amém? Eu quero que você fique de pé no lugar que você está. Eu glorifico a Deus por esses meninos maravilhosos, né? E lá na igreja onde nós estivemos na Assembleia de Deus em Brisamar, eles estavam ali, 2 mulheres, a gente abriu uma concessão para o Jefferson, né? A gente é boazinha, nós somos boazinhas, né? Todas nós. E aí abrimos uma concessão para ele e foi uma bênção. E eles se colocaram à disposição. Então, antes de eu falar com a Mônica, cadê a Mônica aí? Ela é assim mesmo, pode deixar. Ela é minha assessora, uma bênção. E Deus tem me dado presente, por isso que eu estou falando de amizade. Amizade. Eu tenho sido cercada de amigos. E eu fico assim maravilhada, né? Com a ação de Deus, com o cuidado do papai que ele tem conosco. E hoje aqui, esse papai, ele vai falar com a gente, o Espírito Santo de Deus está aqui, mas a coisa mais impressionante não é que ele está aqui. A coisa mais impressionante do Evangelho é pensar que ele está aqui. Ele está nesse espaço, o Espírito Santo, mas o mais lindo, o mais impressionante é saber que ele está em mim, em nós. Existe coisa maior do que essa? O Espírito Santo está em mim, em você. Isso é tremendo, sobrenatural. E tudo que o Espírito Santo faz é sobrenatural. E hoje aqui, ele vai fazer uma obra sobrenatural. Não por causa de mim, mas por causa dele. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e você vai declarar: eu sou. Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. Eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou. Eu creio. Eu creio. Que esta palavra. Que esta palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Uma palavra intransferível. Uma palavra intransferível. Inquestionável. Inquestionável. Imutável. Imutável. E hoje. Esta palavra. Será rema. Na minha vida. A palavra de Deus. Atualizada. Para mim. Agora. Eu recebo. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Eu vou aplaudir o Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Pode sentar, queridas. Aleluia.
É muito bom, né? A gente está reunida. Aqui, olha, além do Jefferson, hoje tem mais de 2 varões, não, 2 não, só 3, né? Que tem um pequenininho ali. Mas eu costumo dizer, e eu acredito até que, porque a Mônica sabe disso, eu sempre digo, não se preocupe se o homem tiver um pedaço. A gente não vai, a gente vai ignorar no bom sentido. No bom sentido. Normalmente um homem, mesmo que ele seja pequitinho, faz a diferença. Você chega aqui, tem um bando de mulheres, tem um homem que fala, nós estamos aqui, fala aí um exemplo. Ai, gente, me fugiu o exemplo. Falamos relacionado aos homens, não falamos genérico, né? Falamos genérico, não falamos específico. Não é isso? A gente fala, que bom que os irmãos estão aqui. Pronto, lembrei. Que bom que os irmãos estão aqui. E a gente não pode falar irmãs, porque eles estão, mesmo que seja um. Mas glória a Deus por eles, né, gente? Eu gosto muito deles. Eles são uma bênção, né? Porque eles são cabeça. E aí eu tenho dito o seguinte, não tem problema, porque toda essa palavra que vocês vão receber é para toda a igreja. É uma palavra que Deus me deu específica para a mulher, porque vai falar da história de Sara. Mas a gente já tem visto que os homens, quando eles estão, eles falam, até o Jefferson da outra vez, ele falou como Deus falou com ele, né? E realmente é uma palavra que os homens precisam ouvir. Tá? E hoje nós vamos começar a ver isso aqui. Eu quero dizer para vocês que esse ministério, na verdade a gente fala ministério, porque para a gente se situar. Mas hoje em dia a questão de ministério ficou muito, uma coisa muito de status. Alguém acha muito lindo, né? Falar, eu tenho um ministério, aí enche a boca. O meu ministério, não é meu ministério. É o ministério de Deus que Ele colocou na minha mão. Primeiro, vamos deixar tudo bem clarinho, né? Porque não é nosso. A gente acha que é nosso, aí se acha e perde o fio da meada. Porque é de Deus e Ele vai e empresta pra gente. Ele vai e diz assim, toma conta disso, porque quando eu voltar, eu vou te pedir conta em dobro, dona Denise. Porque a quem muito se confiou, muito vai se cobrar. Não é isso? Então, eu quero dizer que nós chamamos de ministério para poder a gente ter uma ideia. Mas o que é ministério? Ministério é serviço. Eu digo, o ministério é serviço. Serviço é a mesma coisa que você limpar o chão. É a mesma coisa que você limpar o banheiro. Né? É a mesma coisa que você limpar um idoso numa cama, num leito de hospital. Aquelas mulheres ou homens, enfermeiros ou enfermeiras que estão ali, elas estão no ministério. Elas estão fazendo um serviço. Então, filha de Sara é uma visão que Deus, bíblica, da palavra de Deus, e vocês vão ver que não tem palavra minha ali. No final, amanhã, depois que acabar tudo, vocês poderão adquirir uma apostila desse seminário, que vai estar com a Mônica. É um investimento que você faz, eu repasso para você por R$10. Isso não significa pagamento de nada. É apenas para você ter em mão aquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí você vai poder passar adiante. Porque a ideia é a seguinte. Você recebe e passa para mais 3. Você recebe e passa para mais 3, passa para mais 3. Se eu tiver 12 mulheres, eu estou sempre falando isso onde eu chego. E eu já falei isso para muito mais do que 12 mulheres, né? Mas se você tiver 12 mulheres que receberem essa palavra, só para vocês terem uma ideia, foi o que Deus colocou no meu coração. Se eu tenho 12 mulheres recebendo esse princípio bíblico, essa visão de Deus, e passa cada uma dessas 12 mulheres passarem para 3 mulheres, no final de 2 anos e 2 anos e meio, nós teremos alcançado 750 mil mulheres com esta visão. O que vocês acham? É minha? Não pode ser. Né? Então, se cada... Vocês aqui, eu não sei quantas tem ainda, mas vamos dizer, cada uma de vocês passarem para 3, aqui parece que tem mais de 12. Se cada uma passar para 3, aqui nós temos pelo menos, Mônica, Fernanda, Jane, lembrei! Ela Rosângela, Kelly, Isabela.
olho. Então, Fernanda é fácil, né? Porque Fernanda, gente, é minha filhinha primogênita, tá? Ela é pequenininha, mas ela já tem uma idade assim, bem quase chegando à minha. Tá quase chegando comigo, né, filha? Então, essa aqui é a minha princesa de nações. Eu já gerei as minhas princesas de nações, é uma delas, né? E a Fernanda hoje, ela sempre ia comigo, mas ela anda com a vida muito agitada, sabe? Aí tá com problema para estar comigo, né? Mas ela é minha discípula e com certeza as minhas duas filhas são as minhas primeiras discípulas, né? E hoje ela falou, não, mãe, eu vou contigo, porque eu dou uma certa pressão, nada, brincadeira, não pressiono nada. Mas aí ela falou, não, mãe, hoje eu vou contigo. Então ela já recebeu essa palavra bem há algum tempo, né? E aí, as meninas daqui, a Rosângela, a Jane, já receberam, a Mônica, e agora vocês. Olha como é que já está se multiplicando. Aqui em Itaguaí já tem uma turma. Já está ficando grande essa turma, né? Glória a Deus pela vida da Renata Granjão, que me levou até a Mônica. Primeiro a Dora. A Dora me levou até a Renata. Dora Gasoli. Me levou até a Renata. A Renata me levou até a Mônica. E a Mônica está me levando a todo mundo. Glória a Deus por isso, né? Eu glorifico a Deus por isso. E essa palavra está se espalhando. Eu acabei de chegar do Guarujá. Eu estive 14 dias lá na cidade do Guarujá, em São Paulo. Não fui passear, é uma cidade turística, mas não passei. Não vi nada. É a segunda vez que eu vou e não vejo nada. A primeira vez eu ainda andei um dia, metade de um dia, numa beira da praia. Mas como eu adoro praia, para ver o contrário, não faz nenhuma diferença para mim. Eu quero mesmo é pregar a palavra. E aí foi a coisa que eu mais fiz agora lá. Foi pregar a palavra numa casa. E muitas mulheres se juntaram, porque eu não tenho esse negócio. Eu vou lá, tem que ter muita gente? Não. Se tiver 3, eu estou passando. Se tiver 2, eu estou passando. E aí eu semeei a palavra lá, foi uma bênção. E eu declaro que aqui também será uma bênção. E aí essas mulheres lá ficaram impactadas de levarem aquele recado. E eu tenho certeza que vocês serão, porque a palavra não é minha. E esse sonho, esse projeto que nasceu no coração de Deus. E num dia o Senhor disse, agora começa essa visão. Deus me deu essa palavra de... Abra aí. 1 Pedro 3,6. 1 Pedro 3,6 foi aonde o Senhor, depois de tantas vezes ministrar essa palavra, ler esse texto, falar com algumas mulheres, meus olhos saltaram a essa palavra. E essa palavra, só esse versículo, fez toda a diferença. E além das 5 ministrações que tem ali, nós estamos preparando mais 5, que será o segundo nível. Vocês estarão participando do primeiro nível. Porque eu tenho entendido, eu tenho aprendido com o Senhor que a vida cristã tem níveis. E cada vez, o que são níveis? Sabe o que é o nível? É aquela palavra de Ezequiel 47. Que a água que vinha do trono, né? E quando ele vem, ele está com a água nos artelhos, e ele está com a água nos joelhos, e está com a água na cintura, até que ele chega com a água no ombro, então ele tem que nadar em águas profundas. O que é isso? Níveis. Então esse é o primeiro nível. E depois nós temos o segundo nível, que ainda está sendo produzido lá. O Senhor está preparando tudo para estar compartilhando comigo, com a pastora Cláudia, que é uma outra... pastora que trabalha comigo lá em BH, a história do nosso encontro, de como Deus nos ajudou, é uma coisa assim, realmente, que só Deus faz, coisa de Deus, é coisa de John. Já ouviu falar? De outro mundo. Então, é de outro mundo, né? E aí, só mesmo Deus, algo sobrenatural, só isso pode se explicar o que tem acontecido com a gente. E aí, o primeiro nível, Deus me deu. A primeira ministração, nós tiramos de um livro, que nós sentimos que era aquilo que Deus queria que a gente passasse. Aí nós tivemos umas adaptações, e a primeira palavra que vocês vão ouvir hoje, ela é baseada num livro de Miles, não é Bulldog, é aquele outro. Esqueci o nome dele, aquele negro. Não, Bulldog é o outro. Eu esqueci o nome dele, mas está aqui na coxinha. E aí nós baseamos essa primeira palavra, só que nós pegamos algumas coisas que estavam ali e adaptamos e trouxemos aquilo que Deus estava falando conosco. A partir
partir da segunda ministração, foram coisas que Deus foi colocando no meu coração. E a segunda etapa, eu coloquei na mão da... Falei, Senhor, fala para a Cláudia. Para a Cláudia poder completar essa ministração. E ela está lá fazendo, já mandou a primeira, eu já tenho a primeira e faltam mais 4. E vocês vão receber isso hoje a partir dessa palavra. Vejam aí comigo, vamos lá? Olha só, a minha Bíblia, a minha versão diz assim, como fazer a Sara, gente, aqui está muito alto. Isso aqui, como é que não é? Tem que pastor altão aqui? Jesus, eu estava aqui preocupada de como eu ia fazer. Quem me conhece sabe que eu já estou preocupada. Não é nem por causa da filmagem, ela está preocupada com a filmagem. Eu estou preocupada em ficar longe de vocês, né? Eu gosto de mexer muito e ficar perto. Tudo bem. Então, é verdade. Vou achar. Obrigada, queridona. Agora sim. Agora sim. Eu gosto disso. Deixa eu botar aqui no meio. Vamos lá, então. Agora eu estou me sentindo em casa. Vamos lá, então. Olha, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A versão que vocês conferem com a minha? Pouca coisa, né? Mas, por exemplo, vamos tirar esse como fazia, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Como eu sempre falo, a gente vai tirar só por enquanto. Porque a base da nossa palavra tem tudo a ver com a mulher obedecendo, a Sara obedecendo a Abraão, tá? Mas vamos lá, como fazia a Sara, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem. Todo mundo está aí escrito bem? Pois é, tem uma versão que eu sempre falo dela, que é uma versão da... Ai meu Deus, a palavra é viva. Bíblia Viva. A versão da Bíblia Viva está escrita assim: praticando o que é certo e não temendo perturbação alguma. E eu sempre faço essa introdução para vocês poderem entender. Veja bem, primeira coisa, eu não vou falar, a base da fé não está em Saraí. Você lembra que essa mesma Sara era uma Sara que chamou Saraí? Antes ela era Saraí, não é isso? Mas então veio um segundo momento que o nome dela é mudado. O nome dela é mudado por um propósito. Isso vocês vão ver amanhã. Hoje a gente não vai falar muito sobre isso. Mas exatamente essa Saraí, ela não é um exemplo para nós. Mas a Sara, como fazia Sara? Quando eu estava lá em Guarujá, inclusive ela é missionária dos batistas brasileiros na África, e ela participou, a Edna Carmona, e ela participou, inclusive ela está para ir para a África de volta com o marido dela, e ela falou, ai Denise, que bênção, eu vou levar essa palavra para as mulheres na África. E eu falei, pois vai para onde você for, porque normalmente ela vai para a África do Sul. Eu falei, pois lá em Guiné-Bissau nós temos 80 mulheres que já praticam essa visão. Temos 80 filhas de Sara em Guiné-Bissau, onde eu estive no ano passado. Uma obra maravilhosa que Deus tem feito ali. E ela falou que ela vai levar essa palavra para a mulher lá na África do Sul ou em qualquer outro lugar da África que ela for. Porque ela disse assim, eu não gostava de pensar que Sara fosse exemplo. Aí agora eu entendi, depois de receber essa palavra, eu agora entendi que o exemplo que nós temos de Sara não tem nada a ver com Sarai, ou Sarai, né? Então aqui nós vamos ver que essa mulher foi exemplo, por quê? Ela fala assim, vocês se tornaram filhas. Quando que a gente se tornou filha? Olha lá, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então eu sempre falo sobre isso, essa questão do bem. Todo mundo aqui, vocês aqui são, acho que estão aqui porque as outras eu conheço, mas acho que estão aqui, são crentes há muito tempo. Quem é aqui crente há muito tempo? Tipo, mais de 20 anos. Não? Quem é crente há 10 anos aqui? Então aqui não tem ninguém crente muito antiga, né? É todo mundo novinho? Então, essa palavra bem, eu não sei quantas vezes vocês
vocês já ouviram alguma palavra, alguma mensagem baseada nesse texto, mas eu, por exemplo, sou a mais antiga aqui de casa, né, de convertida. Eu vou fazer 60 anos, então eu me converti aos 7. Olha que estrada, né? É muita estrada. A Nandinha está ganhando de muita gente aqui também, ó. Nasceu no lar cristão, se converteu, se decidiu, tomou uma decisão aos 5 anos, né, Nandinha? Aos 5 anos, e ela já está, não vou falar a idade dela, não posso falar, né? Posso falar, 36 anos, vai dar flor da juventude ainda, né? Então, eu acredito que ela também já ouviu isso, talvez agora ela já sabe que não é isso. Mas essa palavra bem nada tem a ver com fazer caridade, queridas. Você não vai deixar de ter medo, mesmo quando as perturbações vêm, você não vai deixar de ter medo dessas perturbações. Elas não irão mudar nada para você por causa de você praticar o bem, tipo, dando esmola. Todas as pessoas que eu ouvi falar, falavam desse bem como dar esmola, como fazer caridade. Não tem nada a ver esse bem com fazer caridade. Esse bem aqui você pode substituir pela palavra. Eu sempre gosto de destacar isso. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 16. Eu ainda não entrei na administração de hoje, eu só estou fazendo referência ao fato do porquê filha de Sara. Porque todo mundo fica, mas por que ser filha de Sara? É a única ordem bíblica para a mulher. É a única ordem bíblica para a mulher que começa a nossa vida de vitória. Porque ser sábia, a mulher sábia não fala que é uma ordem, fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa. A única ordem para a mulher é essa, ser filha de Sara. E quando você começa dessa maneira bíblica, todas as coisas se encaixam, vão para o seu lugar. Olha só, versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O que está falando aí? Digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo. Qual era o bem do salmista? O Senhor. E aí, se você pegar lá em João capítulo 1, você vai ver o João, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que o verbo é? Uma palavra, né? O verbo na língua portuguesa. O que na língua portuguesa o verbo é? Uma palavra. Jesus é a palavra. Então, se o salmista diz que tu és meu Senhor e outro bem não possuo, ele estava dizendo, tu és a minha palavra. Então, tu és meu Senhor, outra palavra eu não possuo. Tu és o meu Senhor, outra palavra eu não possuo. Entenderam? Então, aquele bem lá de ser filha de Sara não é dar esmola. Eu cresci aprendendo isso. Os pastores que eu ouvia pregando, as mulheres quando iam fazer palestra, porque antigamente mulher não pregava, dava palestra, né? Hoje que as mulheres estão pregando. No meu tempo de garota, mulher não pregava, mulher dava palestra, tá? Então, esse aqui, o salmista está falando isso. Aí eu dizia, as pessoas diziam, porque Sara fez caridade. Não tem lugar nenhum na Bíblia que mostre que Sarai, por exemplo, fez caridade. Pelo contrário, o nome Sarai tem 2 significados. Um é minha princesa, que é uma coisa egoísta, é uma coisa, ela é a princesa apenas de Abrão, só de Abrão. Ela é a princesa do pai dela quando ela nasceu. Ela é a princesa do Abrão. O outro significado de Sarai ou de Sara ou de Sarai é brigona, é contenciosa, como eu gosto de falar, barraqueira, né? No bom português, no português vulgar da nossa nação, na gíria popular, né? Ela era uma barraqueira. Era aquela mulher que infeliz, que ela estava zangada com a vida, mas isso eu vou falar amanhã. Entenderam então o que é bem? Aquele bem como fazia Sara, da qual vós vos tornastes filhas, praticando a palavra. Se naquela versão que eu falei, praticando certo, significa o quê? Praticar, o que é praticar o certo? É praticar a palavra. Aonde podemos encontrar o que é certo no reino de Deus? Na Bíblia
Deus. Como é que a gente sabe sobre Jesus? Como é que a gente sabe sobre o Espírito Santo? Se não pela palavra. Então, onde eu tenho que... Qualquer coisa nós temos que fazer sempre eu faço. Todo mundo de pé, todo mundo continuando de pé. Amém. Ainda tem abraço. Eita, coisa boa. Ainda tem mais abraço. Tá faltando abraço. Ô, glória. Tá sobrando ou tá faltando? Tá sobrando. Tá faltando ou tá sobrando? Vamos lá. Hoje não pode, a gente tem que aprender que não pode faltar nada. Amém? Sobrar. Amém. Tem que sobrar, né? Vamos ficar de pé, queridas. Como eu sempre faço nas reuniões universitárias, a gente vai se revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar firme no dia mau, como diz Paulo aos Efésios, né? Fortalecendo o Senhor, sede revestidos de toda a armadura de Deus. E soldado não vai para a guerra, se arruma e vai para a guerra e fica aqui sentado, né? Até porque a armadura que Paulo fala aqui era uma armadura que não dava para colocar sentado, tinha que ficar de pé. Tanto que até incomodou Davi, que ele não conseguiu, né? Mas essa é uma outra história. Mas nós vamos falar então, a partir do versículo 13. Se você não pegou, faz o seguinte: eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Ok? Portanto, toda a armadura de Deus. Portanto, toda a armadura de Deus. Para que eu possa resistir no dia mau. Para que eu possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo. E depois de ter vencido tudo. Permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Estou, pois, firme. Estou, pois, firme. Cinjo-me com a verdade. Cinjo-me com a verdade. Visto a couraça da justiça. Visto a couraça da justiça. Calço os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calço os pés com a preparação do Evangelho da paz. Embraço sempre o escudo da fé. Embraço sempre o escudo da fé. Com o qual posso apagar. Com o qual posso apagar Todos os dardos inflamados do maligno. todos os dardos inflamados do maligno. Tomo também o capacete da salvação. Tomo também o capacete da E a salvação. espada do Espírito. E a espada do E Espírito. a palavra de Deus. E a palavra de Deus. Com toda oração e Com súplica. toda oração e súplica. Oro. Oro. Em todo o tempo. Em todo o tempo. No Espírito. E no Espírito. Para isto vigio. Para isto vigio. Com toda perseverança. Com toda perseverança. E súplica. E súplica. Por todos os santos. Todos os E santos. também por mim. E também por mim. Amém. Amém. Tá pronto então? Tá revestido? Então agora vamos fazer a oração que a gente chama de autoridade. Vamos dizer para Satanás que aqui ele não tem lugar, que na nossa mente ele não tem lugar, que ele não vai prevalecer, nós não vamos impedir que ele esteja ao nosso derredor, mas ao nosso redor ele não está. Aleluia. É a palavra que diz. Então comece a batalhar, você está pronto. Batalha agora, no Espírito, em nome de Jesus. Vamos dizer, amadas, vamos queridas, vamos combater. Em nome de Jesus, nós declaramos que se terra, toda e qualquer obra do inferno não tem poder nesse lugar.
cativo a obediência a Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia! Somos poucas, mas somos fortes. Aleluia! Somos fortalecidos pelo Senhor. Ele é a força da nossa vida. Glória a Deus. Ou com pouco ou com muito, o Senhor é o mesmo. É verdade. E Ele está aqui fazendo coisas tremendas. Meu Deus, aleluia. Deixa eu só informar aqui o seguinte. Quem está vindo hoje pela primeira vez, eu vou emprestar a apostila, porque eu não posso passar, porque perdeu 2 ministrações. E aí eu só vou emprestar para seguir, tá bom? Dani, pega aí, por favor. Porque quem pega as 2 primeiras, se eu entregar, não vai voltar para fazer e ela precisa fazer. Então eu só empresto e depois você vai retornar com ela, tá bom? Ok? Amém? Amém. Você de quem eu estou pensando que é? Eu também estou pensando. Oh, glória! Aleluia! Menina! Que coisa boa te ver! Um abraço, querida, tá? Que prazer! Nunca poder. Eu conheço ela de algum lugar. Glória a Deus! Que bom te ver, minha amada! Seja bem-vinda entre nós. E o Espírito Santo está aqui. Aleluia! Espírito Santo opera completamente nesse lugar. Mas a obra que é tua, Senhor, essa obra perfeita que te pertence. Oh Deus, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo neste lugar. Oh aleluia, porque tu estás aqui e tua é a glória, teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Espírito Santo, vem sobre mim. Oh, aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. E agora?
eles estiverem buscando ainda mais o Senhor por esse encontro. Eu estou fazendo isso desde o dia que eu marquei com a pastora Sueli de vir aqui. Mas cada semana que eu vou fazer isso, eu invisto nisso. E aí eu faço tempo de preparação, né? Porque a gente precisa disso. Porque eu costumo dizer ao Senhor, na verdade, é o Senhor que fala para mim. A gente tem a mania de dizer que Deus falou, que eu falei com Deus. Deus é que fala. Aí Ele diz para mim, aí eu digo que fui eu. Não foi Ele. Eu costumo ter a direção que Deus tem me dado é a seguinte. Ele fala para mim, filha, olha, o que você vai fazer é muito importante para mim. E lembra, minha filha, que você não vai falar para qualquer pessoa. Você vai falar para as meninas dos meus olhos. Que é a igreja, para cada menina, é plural, né? Mas para a menina dos meus olhos, que é a igreja. E não seria nem plural, era o singular. Mas cada uma, então, individualmente, pode pensar, eu sou a menina dos olhos de Deus. Você pode falar isso? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Uma coisa é ser geral, outra coisa é ser específica. E é isso que a palavra que a gente tem recebido do Senhor, ela tem essa conotação, essa direção de ser específica. Foi algo que fez diferença na vida de Sara, é algo que tem feito diferença na minha vida e tem que fazer na vida de cada uma. Como eu falei para vocês, quando o Senhor me deu essas palavras, essas ministrações, até na semana passada eu falei algo que não era totalmente verdade. Quer dizer, não é que eu falei mentira, mas é que eu esqueci que a primeira ministração, ela foi baseada num livro que eu e a pastora Cláudia lemos. Não é Cláudia Lemos, é Cláudia Helena de Oliveira e nós lemos esse livro. Não é Cláudia Lemos. Então, nós lemos esse livro e ela adaptou uma parte do livro, eu adaptei outra de alguns capítulos para fazer esse primeiro. Foi de Deus, foi uma direção de Deus, é claro, né? Então, essa palavra, então o Senhor me falou. Aí é aquilo que eu falei semana para vocês. A partir da primeira, o Senhor me deu cada palavra. A segunda ministração, a terceira, a quarta, o Senhor foi colocando no meu coração, à medida que eu fui buscando, à medida que eu fui orando, à medida que eu fui me posicionando, o Senhor foi falando comigo. Isso se tornou o primeiro nível desse seminário, que é do chamado à fé. É o primeiro nível que vocês estão fazendo aqui hoje. A nossa ministração ela se compõe de 5 itens. E nós não podemos, por exemplo, eu falei com a pastora Sueli, pastora, quando a gente, no último dia, a gente vai ter a coroação das princesas. Eu já estou com as coroas indo para essa coroação. Só que, inclusive, a gente não vai poder fazer ela hoje. Eu teria que fazer 3 ministrações e eu não tenho nem condições. E a gente recebeu a semana passada que não dá. Né? A gente tem que ir devagar, não adianta a gente correr. Então, a semana que vem a gente vai voltar. Amém? Vai ser o último dia. Não vai ser no mesmo horário. A gente vai fazer um horário melhor. Um horário que não vai ser nem de noite e nem tão cedo assim. Depois, no final, a gente vai combinar o melhor horário que vocês acharem melhor, tá? A gente vai dar uma sugestão e aí a gente vai combinar isso, ok? Porque nesse dia vai ser um evento de princesa, coisa real, né? A gente não vai vir com essas roupinhas que a gente está aqui, entendeu? Embora que eu não acho que isso tenha a ver nada com princesa. Princesa tem a ver aqui e aqui, né? Não, mas aí a gente dá uma colher de chá para essas princesas, né? E vem com uma roupinha mais de brilho, mais, né? Um longuinho básico para quem não tiver bem de curtinho, não, nada de mini saia. Princesa não fica de mini saia, né, gente? Pode ter 18 anos, 14 anos, mas não fica de mini saia. Princesa do Rei Jesus, não, né? Se veste bem vestida, bem adornada, porque isso já é uma profecia sobre o que vai acontecer com a igreja. Bem adornada, ataviada. Então, nesse dia, você vai vir assim, bem exuberante. A gente já é tudo exuberante. Já é super exuberante, né, Sueli? A Sueli tem uma exuberância que é incrível, né? Mas nós vamos vir bem, sabe? Assim, preparada para o ocasião. Amém? Amém. E aí, eu falei com a pastora Sueli que a gente vai convidar os homens. Quem tem o marido, quem tem o filho, vai vir para adornar. E se não tiver quem venha, do filho, cabeça, algum homem que estiver
Aí a gente faz um lanchezinho, um coffee break, né, de princesa. Melhorzinho, né, Sueli? Uma coisa mais adornada. Então, queridas, é isso. Aí a gente, por que eu falei? Por exemplo, quem faltou 2 ministrações fica difícil de fazer, porque são 3. Vai ficar faltando 2, são 5. Vai ficar faltando 2. Aí eu falei pra ela, a não ser, por exemplo, hoje a gente tem um grupo aqui que eu não sei, nós temos também a... Como é que eu esqueci o seu nome? Aira, porque o nome dela eu fiquei aqui, porque o nome dela é complicado, né? Não, é pequenininha, é lindo, né? Como ela, lindo como ela, Aira. Eu falei pra ela, ela parece até um anjo. Desde o primeiro dia que eu vi a Aira lá na casa da Dora, né, Aira? Então foi tão bom aquele dia, né, Aira? Glória a Deus por isso. E a Lorena. É Lorena? Quem é Lorena, gente? Tem uma Lorena aqui? Eu não tirei esse Lorena. E a Nayara, que está vindo pela primeira vez. Né? Só elas. Então eu vou fazer assim, eu vou abrir uma exceção. Porque só tem 2. Ok? Eu vou abrir uma exceção. Contanto que vocês vão depois se comprometer. A Renata vai fazer as 2 primeiras corais. Vai se comprometer. E a Suelen vai fazer, a pastora Suelen vai fazer com a Nayara. Tá bom? Certo, Nayara? Vai fazer as 2 primeiras com a pastora Suelen e a Renata, a Aira vai fazer com a Renata. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo pronto? Agora tem outra coisa. Vocês hoje estão com a apostila já arrumadinha, né? E olha só, aí vocês têm uns exercícios, umas tarefinhas básicas que vocês vão fazer em casa. Eu não faço aqui. Por quê? Vocês têm que chegar em casa e dar, porque tem tanta coisa pra gente receber, né? Se a gente fica escrevendo, agora, anotem. Eu fui ver quem tinha anotado. Eu sou professora, então professora tem que olhar a caderno de casa dos alunos. Quem é professora não tem jeito, não é livro de anotar não. Eu fui ver porque professor é assim. Acha que é caderno de casa, que é caderno de aluno, então tem que ver. Aí eu vi algumas poucas anotadas. Eu sei que às vezes é difícil ficar anotando o que está falando, né? Mas é legal, gente, tem esse hábito. Eu tenho esse hábito. É hábito de igreja. Teve um tempo na minha vida que eu aprendi com a igreja celular. É tremendo essa visão, essa estratégia celular, porque tem o hábito de anotar. Então eu hoje, pode ser o meu neto, ele agora está pregando, meu neto é pregador, gente, é filho da minha filha ali. Aliás, gente, eu estou aqui com as minhas 2 princesas. Elas são princesas do Senhor, mas são minhas também. São lindas e maravilhosas, abençoadoras, abençoadas, são filhas excelentes. Princesa, eu tenho príncipe também. Sim, só 2 princesas. Um príncipe maravilhoso. Que, aliás, aí eu tenho também o meu genro, o marido dela, que é um príncipe, gente. Eu sou apaixonada pelo meu genro. E tem a minha nora, que também é uma bela de uma princesa. Oh, meu Deus, é bom, né? Ele só queria um príncipe e princesa. Aí meu neto tá a mesma coisa. E o Gabriel tá pregando. Né? O Gabriel agora prega. Se o Gabriel, olha, eu tô falando Daniel. Se o Gabriel pregar e estiver aqui falando, eu vou anotar tudo que o meu neto pregar. Porque eu posso aprender com ele, claro. Eu posso não, eu aprendo com todo mundo, um ensina com o outro. Amém? Então, o que é esse hábito? Tem um caderninho, eu não ando sem a minha agenda. Minha agenda é cheia de mensagem anotada. Eu anoto tudo, porque eu vou ganhar. Amém, queridas? Bem, vamos relembrar alguma coisa? Vamos relembrar por causa do horário. Então vamos lá? Relembrando. Quem lembra que a primeira administração falou sobre o quê? Tá aí, não precisa ficar. Não, mas lá em cima, daí a gente falou sobre o quê? Voltando ao princípio. Lembra? Qual é esse voltar ao princípio? É ser semelhante a quem? A Jesus. Sara foi igual a Jesus, mas só que Jesus, vamos dizer assim, né? Humanamente falando, Jesus veio depois, né? Aí você poderia perceber, mas porque Sara, realmente, o que Sara aponta é que ela era semelhante a Jesus. Mas lembra que eu falei, Jesus sempre existiu, porque ele é o próprio Deus. Ele sempre existiu, não é isso? Então, eu saí, não foi? Não, elas estão ali marcando porque eu saio muito e aí fica atrapalhando, né? Mas então, Jesus, ele sempre existiu. Aí lembra que eu falei que
O pai ficou olhando, ó meu filho, peraí, não sai não, peraí. Então, a Cleide, ela falou sobre dois tipos de propósito que o Senhor nos criou, né? Para o propósito de relação, lembra que eu falei que nós falamos sobre isso? Propósito de relação e de vocação. Amém. Então, o propósito de relação é a questão de nós nos relacionarmos com Ele, né? Com Ele. E no vocação é a execução. Nós somos parecidos com Ele. Também, além dos relacionamentos, como Ele tem conosco, nós temos que ter com Ele e com as pessoas que estão conosco. Amém? Então, nós temos que ter relacionamento adequado com Deus e com a pessoa que está conosco. O marido, o pai. Vamos começar pelo pai, né? O pai, o marido, o irmão. Aí eu falei sobre essa questão do homem no universo. A figura do homem é a figura de cabeça. Amém? Amém. O homem não foi feito por causa da mulher. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios. É tão interessante isso, tem gente que tem que discutir lá com Deus, né? Porque às vezes acha que é a palavra de Paulo, não é a palavra de Deus. Diz que o homem não foi feito por causa da mulher. Olha, gente, mas a mulher foi feita por causa do homem. O homem foi feito por causa do homem macho. A princípio, a ideia do homem é o homem como um ser completo, macho e fêmea. Mas o homem, no caso, o homem macho, existiu para o primeiro relacionamento com Deus. Como não era bom e Deus viu que não havia ninguém que pudesse corresponder àquele homem feito a sua imagem e semelhança, ele faz uma mulher também a sua imagem e semelhança, e agora diretamente do homem. Não vou ficar falando muita coisa aqui não. Vamos lembrar a segunda coisa que nós vimos, a segunda ministração, nós falamos sobre o quê? Viver debaixo de princípios, né? Debaixo de um propósito, debaixo de regulamentos, debaixo de uma palavra efetiva de Deus. Deus, a única palavra, a única verdade absoluta sobre a terra, embora que tem princípios absolutos. Existem princípios absolutos, como a Alessandra ministrou aqui sobre isso, falando do princípio da lei da gravidade. Ele é absoluto sim, mas ele é absoluto para nós. Para nós, para Deus não. Deus não pode mexer em tudo? Pode mexer em tudo, né? O Daniel, ele disse que Deus move e muda tempos e estações. Então, quando ele fala mudar tempos e estações, ele está falando da natureza. A natureza, ela é imutável no sentido de princípios da natureza, porque ela não é imutável no sentido de destruição, porque o homem é destruído. Mas no sentido dos princípios da natureza, a natureza é inexorável para nós, não para Deus. Se ele quiser, ele muda a estação e muda o tempo. Ele diz em certo lugar que Jesus fala que os dias seriam, aliás, não sei se é Jesus ou foi Paulo, acho que foi Jesus mesmo que falou, que os dias seriam abreviados. Ué, mas quem é que vai abreviar? O Pai, Deus. Não podemos fazer isso. Vocês perceberam? Vocês já perceberam que os dias estão sendo abreviados? A gente fala, olha, cada ano que passa parece que o tempo fica mais rápido. E fica mesmo. Está mais rápido mesmo. O tempo está sendo abreviado por causa de quem? Da igreja. Para que não se perca. Deus me abençoe, me ajude para que eu não fique. Coloque a mão, Senhor, coloque a tua mão aqui. Então nós temos que viver debaixo de princípios. Esses princípios são absolutos. Não tem negócio. Deus não negocia com os princípios dele. Porque ele não negocia com a sua palavra. Amém? Amém. O Senhor não negocia. Então não vem com essa historinha de querer mudar, porque quer mudar Deus. Não vem. E hoje nós vamos, depois em casa, eu quero ver todas as boas alunas aqui, em casa, chegando em casa, e revendo tudo, lendo tudo, tá? E pega o Senhor para falar contigo, coisas específicas nessas ministrações. Que é aquilo que eu falei para vocês. Essa semana, Deus me falou outras coisas, eu já tinha que fazer alterações. Olha, gente, vocês são as primeiras a receberem esse seminário aqui, em apostila.
Eu já fiz, mas não fiz como assim, todo mundo recebendo a apostila. Mas vai ter um livro definitivo. Vocês já viram que livro? Os livros, normalmente, ainda mais livros de estudo, eles passam por uma revisão. Normalmente, a Bíblia não vamos revisar. A Bíblia não vamos mexer. Mas naquele recebimento que Deus nos fala, aquela palavra rema, nós podemos fazer uma observação. E eu hoje já fiz uma observação. Aqui na terceira administração, vocês já vão receber fresquinho o que Deus me falou. Fresquinho. Vamos lá? Terceira administração, então. Antes de eu falar sobre essa administração, eu vou fazer isso rapidamente. Eu vou pedir a Thaís, a irmã Thaís, que ela dá e perguntar. Eu vou levar o microfone aí. A Thaís vai contar rapidamente o que aconteceu com ela, a experiência, o que aconteceu na semana passada. Qual é o nome? Desculpe, Fernanda. Qual é o nome da nossa administração, do nosso seminário, queridas? Qual o tema? Visão curadora. A Thaís tem uma experiência do que Deus fez com ela sobre visão curadora. Vem aqui, Thaís, vem aqui. É indiscutível. Então, no dia seguinte ela ligou para mim para me contar a bênção. Aí ela quebrou ontem. Ô, Glória! Nossa, quebrou ontem. Ela vai contar rapidamente, porque pra gente ganhar tempo, mas é muito importante. Olha. Amém. É maravilhoso, é importante. Em tudo que está escrito, só uma palestra que Deus me deu em casa. Em tudo que está escrito aqui, realmente se faz em nossas vidas quando nós viemos aqui. Né? Na verdade, às vezes nós nos preparamos para vir, para fazer o algo, sempre coloca alguma coisa para nós não virmos. Isso eu vou deixar como experiência. Eu, minhas queridas, venham. Mas o que Deus fez? Eu estava ali na semana passada e aquela que ela ficou, visão curadora. Eu fiquei aqui. Vim aqui. Primeiro eu tenho que falar da minha lesão para que a gente possa entender. Eu tenho uma lesão há 6 anos que foi pesquisada pelo INTO e o INTO não conseguiu. E, enfim, eu fui para a Santa Casa de Misericórdia e fiquei 40 dias lá e eles descobriram essa lesão. Essa lesão me deixa daqui para cá, daqui para cá, totalmente dormente. E a perna direita, mais ou menos aqui. Sendo que meus pés, ele era totalmente assim, totalmente. Eu não conseguia mexer. Com meus pés, tá? E eu não tinha sensibilidade nenhuma. Se eu por algum motivo pisasse em alguém ou em alguma coisa, eu não sabia sequer identificar o que eu estava pisando. Eu só ia saber se a pessoa reclamasse. Isso aconteceu várias vezes, infelizmente a gente sem querer, principalmente que não tem controle. Irmãos, eu não poderia calçar sapatinho fechado, tá? E isso não foi dessa semana pra cá. Semana passada eu vim de sapatinho, mas isso foi o decorrer do meu testemunho, que eu cheguei a ficar em cadeira de rodas, né? Então, o que aconteceu da semana pra cá? Eu cheguei em casa, eu tenho um cachorrinho de 2 meses. Aí ele veio e ele me meteu o dentinho aqui. Me deu o dentinho, assim, aqui. Eu senti, glória a Deus, meu dentinho cresceu, glória a Deus. E eu senti, o importante não foi só que eu senti, eu sabia que era o dentinho do meu cachorro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando foi na quarta-feira, eu cheguei lá da casa da irmã Rosalina e fui fritar um peixe. Para mim. Era necessário para que eu pudesse saber. Aí quando eu fui virar o peixe, respingou uma gota no meu pé esquerdo. E eu senti o Senhor falou visão curadora e eu liguei para ela, eu falei, é muito importante isso, visão curadora. Eu estou toda arrepiada, irmãos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me curar completamente. Esse
ela é invariável, ela é imutável e ela vai se cumprir. Precisa não pegar. Ela vai se cumprir. E eu lembro que no final da última administração, quando nós orávamos, quando vocês oravam, eu disse assim, eu me lembro perfeitamente, o Senhor vai operar aqui hoje, cura em todos os aspectos, seja físico, seja emocional, na alma, no espírito. E quando a Thaís depois chegou aqui e falou comigo sobre isso, eu disse, ela falou, Denise, eu estou sentindo essa sensação. Aí ela falou algo lá, não me lembro o que foi, eu falei, tá ligado, eu estou ligando contigo. Você vai ficar completamente bom, em nome de Jesus. Essa é a palavra, irmãos. A palavra do Evangelho é o Evangelho que é o quê? O poder de Deus. Ele é o poder para a salvação. Essa salvação não é a salvação lá para o céu só não. Porque a salvação do Senhor é plena. Ela é cura, ela é libertação, ela é transformação de vida, ela é perseverança, ela é prosperidade. Mas a prosperidade bíblica, não é aquela prosperidade do carro do ano, do casarão, não é isso não. Embora a gente pode ter, mas a gente não tem que ficar atrás dessas coisas, porque elas vão nos alcançar. Amém? Elas vão nos alcançar se isso é o plano do Senhor para nós. Amém. Glória a Deus, essa não é a coisa principal. No final, não agora, no final eu vou convidar depois no final a minha filha Fernanda. Depois, no final, ela vai contar para vocês uma experiência que ela teve de Deus fazendo uma obra o ano passado, lá no seminário que teve, porque é muito importante, mãe, nós precisamos alimentar a fé uma da outra. E a Fernanda depois me contou, mãe, eu tenho que te contar o que aconteceu, depois ela vai contar, que eu não vou contar mesmo. Amém? Vamos lá, leia aí comigo, 1 Pedro 3,6, vamos ler todas juntas? Esse é o versículo, viu gente? É o versículo que dá base à filha de Sara, a essa visão. Logo não podia ser outro livro que seria a base desses estudos, né? Amém? Vamos lá, todas juntas, falem você para economizar a minha voz. Como fazia Sara, que obedecia a seu marido, chamando de Senhor, da qual forma havia filhas, para que ela pudesse ser apostila, não leia na Bíblia porque aí fica todo mundo lendo igual, tá? Agora tem a Bíblia aí do lado, porque de vez em quando eu vou, né, para outro lugar, posso usar outro texto. Vamos ver então o que é. Aí diz assim, como fazia Sara? Aí aqui vem dizendo, o que a Sara fazia? O que Sara fazia? Bem, nós vamos ver duas mudanças, ou aliás, uma mudança radical, duas não, mas uma mudança radical. Por isso que o tema dessa administração é de Sara e Sara. Grande diferença, grandes mudanças. Eu fico incomodada quando as pessoas tratam Sara e Sara da mesma maneira. Porque é diferente. Saraí era uma pessoa, Sara era outra pessoa. Eu costumo dizer, e eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo, eu digo porque eu aprendi, porque eu não sabia nada disso. Eu tenho que aprender para poder saber. Então, pelo Espírito eu entendi que isso aqui nada mais era do que um novo nascimento. Era uma pessoa que passou pela transformação de uma nova vida em Deus, um Deus eterno, na palavra da verdade. Foi o que aconteceu com ela. Então, por isso, esse versículo veio para como base. Eu não vou ficar lendo detalhes aqui, vocês leiam depois, tá? Então, nós vamos ver, olha só, aí está dizendo, Sara foi a única apresentada juntamente com seu marido na galeria de heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 11. Pode ler, vocês podem ler, leiam aí na apostila, para aproveitar vocês. Vamos lá? Pela fé própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante alcançar sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pronto, olha aí. Agora eu disse assim, é a única mulher que é mencionada juntamente com o marido, só que ela não era mencionada, são mencionados os dois, mas não foi junto. Ela foi mencionada juntamente porque eu estou dizendo do casal, mas Sara ficou fora da fé de Abraão. Olha que coisa interessante. Sara não foi colocada porque
questão de destacar a fé da Sara. Ele não pegou os dois e colocou no mesmo saco. Que coisa interessante. Ele queria dizer algo sobre isso. É a única mulher que foi mencionada assim, dessa maneira. Fora ela, mencionado o nome, só tem Raabe. Que coisa, né? Raabe era uma ex-prostituta. É da sabedoria divina. Ele botou Sara, que havia passado por um processo. Depois, Raabe era só pode acontecer tudo isso na vida de Raabe, porque alguém um dia resolveu crer, como Abraão e Sara. Raabe fez parte da genealogia que depois encerrou em Jesus. Que coisa magnífica, gente. É tremendo, né? Uma ex-prostituta e uma ex, vamos falar daqui a pouco, vou falar o que ela é ex, a Sara. Sarai, né? A Sara é uma ex-Sarai, muito bem. Então vamos lá ver o que acontece. Antes de eu chegar lá, eu vou falar sobre isso aqui. O que ele projetou, o que Deus projetou para fazer por meio de Abraão e Sarai, eram coisas muito grandes. Era algo tão grande que esse nome, Sarai e Abrão, eram pequenos demais. Era tão grande a missão que Deus tinha projetado para Abrão e Sarai fazerem, cumprirem, que o nome Abrão e Sarai faltava uma letra. Tinha que colocar uma outra letra. Sara. Não, Abrão, mas não quero dizer isso, eu quero dizer em outro sentido. Mudar de alguma coisa, mudar o sentido. O Abrão aumentou uma letra. De Sarai só trocou a letra. Mas não é essa a questão que eu quero enfatizar aqui. Eu quero falar sobre o nome deles não podia conter a missão que eles tinham para cumprir. Queridas, a missão que Deus deu para Denise vamos dizer, é grande demais para o tipo de Denise que eu era. Aí o Senhor teve que fazer uma nova? Ah, não, vocês erraram. É nova o quê? Denise, vocês são Denise? Ah, pois não. Então, a missão que Deus tinha para o seu nome, para Denise cumprir, era tão grande que não podia conter aquela Denise. Amém. Então o Senhor, Ele tinha que mudar a vida daquelas pessoas. Amém? Não, vamos falar sobre isso mais adiante. Foi assim que o Senhor fez. Ele fez o que Ele sabe fazer como ninguém, gente. A especialidade do Senhor. Ele fez coisas sobrenaturais. Ele transformou uma pessoa em outra. Alguém pode fazer isso na face da terra? Não pode. Então ele é catedrático, ele é especialista em fazer mudança radical. Aleluia, glória a Deus. A condição só era uma. Eles só precisavam obedecer e se submeter àquela palavra. Porque vai que eles obedecem por um tempo e não continuam obedecendo. Aí então faltou a submissão. Então era preciso que eles obedecessem e fossem submissos àquele projeto de Deus. Mas Deus sabia que da maneira que eles estavam, isso seria impossível. Quando Ele me encontrou, quando eu tinha 7 anos, embora eu tivesse nascido no lar cristão, e Ele me encontrou com 7 anos e foi uma mudança radical, sem eu ser uma criança, eu não era uma criança bagunceira, eu não era uma criança desobediente, eu não era uma criança, vamos usar esse termo, né? Má, não existe isso, mas vamos dizer, eu não era uma criança que dava trabalho, pelo contrário, eu era estudiosa, eu era muito educada, não por causa de mim, por causa da minha mãe. Eu era muito educada, eu era uma menina que só vivia, amava, da minha casa que mais amava estar na igreja, no templo, era eu. Eu ficava ansiosa para chegar a hora de estar na igreja e não queria voltar para casa, embora a minha casa fosse maravilhosa. Mas eu queria ficar lá. Eu queria ficar comendo, bebendo, não comida da cantina, porque naquela época nem tinha cantina. Isso é alguma coisa da modernidade. No meu tempo de criança, não existia cantina em igreja. E a gente ficava lá, eu ficava lá com 7 anos, minha mãe chegava em casa, todo mundo chegava em casa, esquecendo de mim. Naquela época era -1, porque o que tem 1
é de outra época. O meu era menos um. Então esqueceram de mim, tem aquele filme, esqueceram de mim, 1, 2. O meu era menos um, porque eu era, né, de outra época. Então a minha mãe mandava a minha irmã mais velha lá. Mas, gente, cadê Denise? Porque nós éramos 6. E aí vinha um grupo que morava todo mundo perto da minha casa. E aí vinha todo mundo junto, mamãe não viu, que nem Maria e José, né? Mamãe e papai não viam. E aí mandavam, cadê Denise, gente? A mãe, Denise não tá aqui não. Ué, volta lá pra pegar ela. E aonde que ela tá? Não, aí ela, todo mundo dizia, e mãe, ela tá lá na igreja. Aí aonde que ela estaria? Então eu estava lá, fazendo o quê? Porque eu gostava de fazer. Estar conversando normalmente não era fazer bagunça. Era ouvindo o povo grande falar. Normalmente eu estava perto do pastor, da esposa do pastor, para aprender. Era como eu gostava de ficar. Então o que acontece? Mas eu tive que passar por uma experiência. E naquele tempo, pequenininha para mim, foi uma mudança radical. Então, mas quem poderia fazer essa mudança na minha vida, na sua vida, quando você foi encontrado por Jesus? Né, Sandra? Quem poderia ter feito? Ninguém mais poderia ter feito. Por isso que a gente sabe que fala de Jesus, não tem recuperação de vício, não tem restauração de caminhos errados, não tem abandono de prostituição, não tem. Então só por Jesus. A vida da mulher Sara, nós já falamos disso nas outras ministrações. Aliás, vocês podem pegar também aí, ó. Tá aí, ó. Na sacola tem a apostila. Então, a vida de Sara, da mulher Sara, foi plena mesmo aos 90 anos de idade. Não foi plena a vida de Saraí, não, queridas. A vida de Sara, embora ela tenha chegado lá, mas ela foi plena por quê? Porque houve uma mudança radical. Terceira administração. Uma mudança radical. Embora que a terceira administração às vezes está lá na outra página, né? Eu não escrevi, não botei número de página. Então, vamos entrar agora no que nós vamos ver. Nós podemos viver então plenamente. Vamos ver então como tudo começou na vida de Saraí. Para que Saraí fosse alcançada, veja aí. Como tudo começou. Uma velha criatura, Saraí. Vamos ver o que aconteceu com essa velha criatura e como tudo começou na vida dela para que ela se tornasse uma nova criatura. Sua história e características. Depois vocês vão completar aí. Vocês podem usar ou com as suas palavras ou podem botar alguns versículos bíblicos, mas é interessante que você coloque depois as características e a história dela resumidamente. Vamos ver então algumas coisas. Eu vou abrir na minha Bíblia. De vez em quando eu vou ler algumas coisas, que eu tenho que ler, para poder conferir. Embora que essa história já está tão nítida na minha cabeça que eu não preciso nem abrir, né? Graças a Deus, eu vivo tanto lendo essa palavra sobre isso, estudando. Vamos ver as características dessa mulher? Olha só, gente, abra a Bíblia de Gênesis 11, de 26 a 31. Olha só o que diz a palavra. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão e a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Saraí. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Quer dizer, o pai como é que se diz? O tio casou com a sobrinha. Entendeu? O tio, porque isso era comum ainda naquele tempo, né? Ainda era comum. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e a Ló, presta atenção, hein? Tomou Tera. Tera era quem, gente? Pai de Abrão, certo? Tomou Terá, Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, ou Saraí, que eu prefiro chamar de Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Interessante que, se pela leitura que você tem aqui, eles moravam em Ur dos Caldeus. Primeiro, Ur dos Caldeus era o berço da civilização. Ficava na Mesopotâmia.
Então era um berço da civilização daqueles dias, era perto do Iraque. O Iraque, aquela região ali, era toda uma região super desenvolvida, a região que ficava também bem próximo, ficava a Babilônia, depois foi constituída, né, no outro setor, mas essa era a terra civilizada. Ur dos Caldeus era uma grande metrópole, talvez a maior dos seus dias daquela região. Ali haviam grandes museus, já havia uma ciência desenvolvida, ali o povo já sabia ler, somente os ricos, né, sabiam ler. Abrão era de uma família de pessoas ricas, eles não eram pobres. Outra coisa, Abrão, se você for lá em Noé, desculpe, e se você ficar aqui no capítulo, a partir do versículo 10 do capítulo 11, a descendência, você vai ver que Abrão é a 11ª geração de Noé. A 11ª geração de Noé, que era Abrão. Então, vejam bem, quando Noé saiu daquela arca, ele começou tudo de novo, o processo que a terra havia acabado, só a sua família havia sobrevivido. A gente sabe que Noé chegou logo lá de fora, fez um altar, fez um culto de adoração ao seu Deus, não foi assim? Não tinha mais ninguém na terra, não havia mais sobrevivente. Mas eu imagino que Noé ficou ali, ó, enquanto ele viveu, ele passou para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, na idade que tinha, de repente, tataraneto, e todos eles ouviram acerca do Deus que havia salvo a sua família e que havia dado para ele uma missão tão importante, que era de salvar a terra naqueles dias, mas só sobreviveu a sua família. Então ele conta esse milagre, essa coisa sobrenatural que ocorreu com a sua vida e com a sua família. E aí isso foi passando de geração em geração. Mas, gente, na 11ª geração, certamente já não se sabia mais sobre nada. Mas eu fico imaginando que Tera, o pai de Abrão, era um homem que recebeu dos seus antepassados, e ele era um homem que cumpriu, tomou aquela atitude de continuar falando e ensinando para os seus filhos. A Bíblia não fala detalhes sobre isso, a gente pode conjecturar, não podemos acrescentar, mas conjecturar a gente pode. Então o que acontecia? Eu imagino que já não era mais a mesma coisa. Mas pelo andar da carruagem, Deus, é claro, conhece o coração. Né? Nós só conhecemos o que nós vemos, ou o que se convivemos com uma pessoa por muito tempo. Mas Deus sabe que ali, naquele coração de Abrão, havia uma terra fértil. Ele sabia que no coração daquele homem havia uma terra fértil. E Deus já tinha se passado tanto tempo, veio Noé com toda a sua descendência, mas ele viu que precisava do plano dele, o primeiro plano lá do Jardim do Éden, precisava ter efeito. Ele não podia perder aquele plano do Jardim do Éden. Aquele plano lá do Gênesis 1, versículo 27, que fala: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre a natureza. Aquele plano não podia morrer. Aquela palavra tinha que permanecer. Deus não tem um plano B. O plano de Deus é sempre A. Tem gente por aí, botando até na internet, outro dia eu fui lá e comentei e disse: ó, desculpe dizer, está tão interessante, é tão engraçadinho, é tão romântico isso que você falou, botei lá, mas não tem base bíblica. Deus não é um Deus que se arrepende no sentido de mudar os planos dele. Deus não muda os seus planos. Nós é que fazemos um plano B, C, D para nós, mas Deus só tem um plano A. Ele não vai largar a mão do seu plano, e Ele não vai desistir de você e de mim enquanto o plano dele não for cumprido para a nossa vida. Amém, querida? Glória a Deus. Creio nisso piamente, não tem dúvida. É uma palavra que não tem dúvida. Então o Senhor, ele estava ainda, naquele momento, porque Deus sabe a hora, Ele sabe o tempo, né? O tempo e a hora de fazer as coisas. Então Ele viu que ali naquele coração havia um solo fértil. Interessante que eu ouvi uma palavra outro dia, eu até já mencionei aqui para vocês semana passada, de um rabino, e ele disse o seguinte: que Deus, que ultimamente, ele fala do século, ele fala de 1200 para cá, depois da ilha primitiva, ele disse que nunca mais ninguém chamou a atenção de Deus. Ele fala dos crentes que houve depois, alguns cristãos que foram homens e mulheres que chamaram a atenção de Deus, mas ele diz: nessa
geração, ele fala assim, nessa geração, ninguém mais atraiu a presença de Deus, de modo como ele é, sobrenatural. Ele disse, Abraão chamou a presença de Deus. Deus sabia daquele coração, sabia que era um coração fértil. Ele precisaria ser trabalhado, ele precisaria de alguma coisa. Então vamos ver o que aconteceu. Aqui nós vemos, esse homem dela tinha 3 filhos. Em nome de Jesus, está repreendido, cai em terra, mas a gente vai precisar para a semana passada, né? Em nome de Jesus. Então, aqui tem Tera teve 3 filhos, o que não é comum. Então não era comum uma família daquela época ter 3 filhos. Ele só teve 3 filhos e olha o que aconteceu. Um dos seus filhos, pela ordem aqui, observe uma coisa, na Bíblia não tem um nome colocado fora de ordem. Presta atenção nisso que eu estou falando. Na Bíblia não tem um detalhe fora da ordem que Deus quis que acontecesse da maneira que ele quis. Abraão era o filho mais velho, Naor, o filho do meio, Arã. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Por quê? Porque ele é um Deus que faz tudo planejado. Nada acontece por acaso, querida, na tua vida. Tudo tem um planejamento de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Então o que aconteceu? Arã, o filho caçula, morreu. Mas ele já tinha filhos. Viu aqui? Interessante, eu não sei porque eu estou falando só para falar, mas aqui não fala o nome da esposa de Arã. Interessante. Fala da filha que casou com o tio. Todos nós sabemos que ele teve filhos, é isso? Depois eu gosto muito de depois pensar sobre isso. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que não descobrir. Então o que aconteceu? Arã morreu. Quem Arã era? O filho caçula. Uma mãe, qualquer filho que se morrer, a gente vai sofrer, qualquer filho. Mas imagina o caçulinha. Por exemplo, vamos dizer, o caçulinha bebezinho. Né, gente? Ou o caçula, não importa. O caçula não é todos eles vão fazer falta e vão lá, não. Vamos chorar da mesma maneira, vamos, né? Mas, gente, era um filhinho caçula. Olha, presta atenção. Ou eu li errado, ou eu entendi errado. Tomou o versículo 31. Aí, olha só, no versículo 30 diz assim: Sara era o quê? Estéril. Por quê? Por que tem esse detalhe aqui na história de Tera? Na verdade, aqui está falando a história de Abraão, mas dentro da história de Tera. O principal personagem era o pai. Presta atenção. Abraão era o filho mais velho. Sarai era estéril. Por que Sarai era estéril? Ele fala aqui sobre isso. Ele podia falar até na hora do capítulo 12. Mas sabe por que eu não entendi? Deus mostrou que isso afetou as emoções de Tera. Perdeu o filho, a sua nora era estéril, ele tinha uma família pequena. Então a família dele estava quase que encolhendo. Entendeu? Que foi que Deus ministrou ao meu coração? Um povo que estava encolhendo, e Deus queria um povo grande. Olha, que coisa, né? Deus não queria um povo pequeno. Então o que ele mostra? Diz no versículo 31, tomou. Então vamos na característica de Sarai. Ela era o quê? Estéril, característica. Ela era o quê? Estéril. Esterilidade, uma mulher estéril naquele tempo era uma mulher, era alguém maldita. Uma mulher que tinha feito estéril, ela era uma mulher mal vista pela sociedade. Normalmente se achava que ela estava debaixo de alguma maldição. Então aquela mulher era mal vista pela sociedade se não tinha filho. Então ela era estéril, ela era uma mulher amaldiçoada, vista amaldiçoada pela sociedade, certo? E aí nós vemos o quê? Tomou, versículo 31, tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló. Olha só, e Sarai, não fala que o outro filho foi com ele. O outro filho, o Naor, não foi com o pai. Sabe por quê que eu imagino? Por que Abrão foi com ele? Veja, aqui não diz que Deus chamou Abrão lá nos campos. Lá você vai encontrar essa palavra em Atos. Que estava Abrão, Deus com Deus. Ele estava onde Deus chamou, mas eu imagino que Deus colocou essa visão no coração de Tera.
Abrão foi para a terra que Deus falou, mandou ele sair da terra que ele estava, e ele levou o pai. Não, foi o pai que levou o filho. Ele era a cabeça da família. Era a família daquele tempo, era a família patriarcal, como é para ser até hoje. Família patriarcal. O pai é que tem o controle, o cabeça. O corpo não tem cabeça, não tem controle. É controlado. Então vamos lá. Tomou ter Abrão, seu filho Aló, filho de Arã, filho de seu filho Sarai, sua mulher Nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de um dos caldeus para ir à terra de Canaã. Já foi para Arã. Vamos lá agora no capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então agora o Senhor, depois que o pai morre, presta atenção, o pai morreu, depois que o pai morre, ele diz: sai da tua terra e da tua parentela. Ele estava em Arã. Não, a Bíblia não fala quanto tempo, depois a gente pode até fazer umas contas que sempre aparecem. Mas não diz quanto tempo ele estava lá. O pai morreu, e depois que o pai morreu, a impressão que a gente tem é que depois que ele morreu, que ele recebeu essa palavra. E sabe por que Abraão foi e Naor não foi? Porque de acordo com a sociedade daquele tempo, na Palestina é assim até hoje. O filho mais velho, lembra da bênção da primogenitura? Essa bênção da primogenitura não era só entre o povo de Deus, não. Todo o povo daquele tempo tinha o hábito da bênção da primogenitura. Os filhos mais velhos eram abençoados para abençoar a sua família, para substituir o cabeça. Esse filho mais velho se tornava a cabeça de toda a família, mesmo se os irmãos fossem casados. Ele ficava no lugar do pai. Entendeu, queridas? Então o que aconteceu? Abraão foi porque ele era o filho mais velho. Ele sabia que não podia abandonar quem? Seu pai. Ele tinha que ir. E a sua esposa? Vinha ficar lá: mas eu vou deixar minha mãe, mas eu vou deixar meu pai primeiro. Outra característica de Sarai. Sarai, ela teve que deixar sua casa, ela teve que deixar sua mãe, seu pai, suas irmãs, seus irmãos. A gente não sabe. Mas deixou uma casa para trás, uma casa toda montada. Mulher gosta disso, gente? Mulher gosta? Mulher gosta de viver arrumando a mala e saindo? Eu fiz isso por muito tempo. Em 34 anos de casada, eu fiz isso durante eu contei de 23 vezes. Em 34 anos de casada, eu mudei 23 vezes. Por causa de obra missionária, não mudei muito. Mas não é bom, não é fácil. Depois a gente acostuma. Eu passei a gostar até de fazer isso. Mas ela teve que começar, e depois ela deixou, olha só, ela deixou a sua casa, a sua família, ela deixou a sua casa toda montada. Vai ver que ela tinha uma casa super linda, toda padésima, com coisas da última geração. Como é que agora ela saiu de uma cidade muito grande para uma cidade pequena, porque ela era uma pequena cidade, talvez uma aldeia. E ela fica um tempo ali, daqui a pouco ela escuta de novo. Abraão chega e diz: mulher, arruma tudo. Como assim? Ela está arrumando, mas eu já arrumei. Não, ela vai para viagem. Como assim? Nós vamos para onde? Ah, olha, eu recebi uma palavra e Deus aí falou comigo. O Senhor que existe, que criou todas as coisas, falou para mim que eu devo sair daqui e ir para um lugar. Mas para onde, meu irmão? Ele falou que não sabe ainda não, que não vai me dizer ainda não, que eu só vou saber depois. Como? Eu não sei para onde eu vou? Não sabemos. E outra coisa, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que ir para um lugar que não tem nem casa para morar. Mas Abraão, eu deixei minha casa, isso é conjectura, tá, querido? Eu deixei minha casa toda arrumada,
ficaram tomando conta. Então ela disse, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí ele disse, não sei, mulher, arruma tudo, vamos embora, porque Deus falou, o Senhor falou, está falado. Mas quem é esse Senhor, esse Deus? Você tem certeza? Eu tenho, ele falou aqui no meu coração, ele falou comigo, eu tenho certeza. Vamos lá, mulher. E ela arruma tudo de novo. Mas e como é que a gente vai para onde? Como é que é? O nome da cidade, para dar o telefone para minhas amigas, para dar o número de lá. Poxa vida, naquela época não tinha celular, mas tinha telefone. Aí você tem telefone, na história que estou conjecturando tem. Então, então ali ela disse, tá bom, não tem jeito mesmo, né? Você que é o cabeça, então pega tudo e vamos embora. Pegou tudo, inclusive Ló. Mas olha só, aqui o Ló já tinha que ter ficado por trás. Agora sim, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus parentes. Era para sair, completamente, era para deixar Ló ali. Porque Ló já tinha se casado, ele já era homem casado, com certeza. Então, queridas, vemos aqui uma mulher que passa a ser o quê? Nômade. Olha a história dela. Aí começa aqui uma mulher nômade, quer dizer, uma mulher que vive de casa em casa, de terra em terra, de lugar, tipo cigano, né? E ela tipo cigano mesmo, porque ela não tenta. Ó, mulher, esquece esse negócio de casa, de colcha, de toalha de crochê, esquece desse negócio de quadros de Portinari, esquece esse negócio de televisão de plasma, nós não podemos levar nada disso, que lá não tem luz, não tem energia, esquece de computador, esquece tudo isso. Imagina, gente, eu tô falando bem assim para poder situar a gente, porque lá já aconteceu, agora é com a gente. Porque às vezes a gente não tem que falar assim. Acha isso aqui muito longe da gente. A gente tem que falar das TV de plasma, do computador, da máquina de lavar, que você vive sem ela. Diz pra mim, vocês vivem? Tem gente aí que consegue ver. Tem, né? Tem sim, né? Tem sim. Até porque quando estraga, a gente né, vai logo comprar às vezes, né? Então, vive aí, vai ter que deixar o carro, vai ter que deixar tudo pra trás, porque lá é deserto, mulher. Não dá pra levar carro. Carro vai ficar aí, lá só jumento, só jumento e camelo. Só jumento e camelo que entra lá. Aí pronto, gente, olha a história dessa mulher. Então, ela era uma mulher estéril e pelo nome, vamos falar agora do nome, o principal é o nome. O que conta o nome? Sarai quer dizer brigona, contenciosa. Uma pessoa contenciosa. Uma mulher que cria, uma pessoa que cria contenda. Ou na nossa expressão vulgar brasileira, carioca e de baiano, barraqueira. É carioca e baiano, né? Barraqueira. Então, Sarai era uma perfeita barraqueira. Mas um detalhe que eu descobri pesquisando mais um pouco essa semana, que vocês sabem que Sarai também tinha, a palavra era essa. Mas vocês sabem também que eu descobri que Sarai também era alguém, ela era também chamada minha princesa. Mas olha só, minha princesa. Era alguém que não tinha abertura, era minha. Não era, entendeu? Alguma coisa muito fechada. Alguma coisa que não dá para os outros, alguma coisa que não tem, que se dá pelo outro. Ela é minha, exatamente. Então ela tinha uma vida de mesquinha, uma vida pequena, um alcance pequeno para a sua missão. E depois tem outra coisa, minha princesa não é a princesa de todas as nações. Era uma coisa pequena, então a missão dela seria pequena, porque a cada nome, na ideia do povo judeu, para cada nome tem uma missão, ou um nome representa uma missão. Tá? Por isso, Jesus é o Salvador, aquele que salvaria muitos. Entendeu? Então é isso.
Eu descobri isso há 20 anos atrás. Quando eu descobri, eu nunca tinha procurado saber. Eu descobri que o meu nome significava, porque não significava não, adepta do Deus do vinho, Dionísio. Aí o quê? Não gosta. Não gosta. Eu falei assim, o meu nome, Satanás, o meu nome significa Denise, adepta do Deus vivo, adepta de Jesus Cristo. E eu fui para minha mãe e meu pai e falei, vocês sabiam que o meu nome significa isso, assim, assim? Ah, não. Puxa, não, minha filha, não, naquela época realmente as pessoas não tinham esse cuidado de saber o significado, porque botavam por botar. Aí a minha mãe ainda falou assim, sabe por quê, minha filha? O teu nome ia ser Marli. Eu não sei ainda, não me lembro se eu pesquisei, eu acho que eu pesquisei, mas não me lembro. Marli, o que significa? Eu não gosto desse nome. Eu, particularmente, não gostaria de ser o nome Marli. Gosto mais de ter o nome Denise. Mas quando eu soube, eu falei, papai, mamãe, eu já quebrei, quebra também comigo. E eles quebraram. Está quebrado, minha filha, você é dela para o Altíssimo. Adepta do Altíssimo. Ô, minha filha, me perdoe por ter colocado o nome desse em você. Eu falei, não, o nome é bonito, mas a missão dele não é. Então eu quero uma missão nova. Jesus me deu quando eu me converti aos 7 anos de idade. Mas naquele momento eu quebrei a palavra que estava sobre mim. Eu disse, não tem poder na minha vida. E o Senhor é o meu Deus, é nele que eu sou seguidora dele. Amém? Se souber alguma coisa sobre o seu nome, mas lembre-se, quebre, mas lembre-se que você tem um novo nome. Quando você foi respaldada em Cristo, quando você recebeu a unção do novo nome. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Então vamos continuar. Então veja lá. Ela então, o que aconteceu na Bíblia das características e a história de Sara. Certo? Você já viu tudo aí? Outra coisa. Veja em Gênesis 12, de 10 a 20, eu não vou ler, eu vou contar a história rapidamente. Aqui conta aquela história de quando eles vão entrar no Egito. E aí vocês sabem, outra característica de Sara aí, é que ela, veja aí versículo 15. Aliás, espera aí, versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara a sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Qual era a outra característica dela? Ela não tinha essa coisa ruim, né, gente? Ela tinha muita coisa boa, claro, como nós, não é isso? Só que quem está em Cristo é velha criatura. E aí no versículo 15, diz assim, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Viram que ela era bonita, que ela era formosa, né, gente? Tá vendo aí? Olha só, sabe o que aconteceu? Abraão disse assim no versículo 12, ele disse assim, dize, pois que és minha... versículo 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, não me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve na vida. E era irmã, né? Ela era mesmo irmã dele, não era mentira. Tá? Não era mentira, porque ele era irmã. Só que a questão não é essa. Olha qual foi a motivação de Abraão. Que ele não queria se dar mal, ele estava com medo de morrer. Olha, vão deixar você com vida e vão me matar. Então, vai lá, age como se você não fosse minha esposa, só que a intenção dele estava errada. Ela era verdade que ela era irmã? Era. Mas quanto a dizer, vai lá e finge, quer dizer, ele mentiu. Ou seja, ele mentiu, não de que ela era irmã, mas de que ela não era a esposa dele. Certo? Então aconteceu o que aconteceu. Mas então eu vejo isso aqui, sabe o que eu vejo? Ela foi usada, olha só no versículo 16. Este, por causa dele, o faraó, tratou bem a Abrão, quando soube que ela era a esposa dele. Olha só, o qual veio a ter, aliás, desculpem, antes de descobrir que era a esposa dele, quando ele ficou, porque o faraó pegou a mulher para ele. Aí olha o que acontece. Este faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio o quê? A ter o quê? Ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, moeda de troca. Ela foi usada para que Abrão se desse bem. Que coisa, né? Olha que coisa terrível. Duas pessoas que precisavam de
passar pela transformação, né? Sarai e Abrão. Viram aí? Se ligaram? Segunda coisa, letra B. Vamos ver a promessa de mudança. Vamos ver a primeira parte da promessa de mudança. A primeira parte foi aquela. Versículo capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Agora vamos ver a outra parte da primeira promessa. Agora vamos ver a primeira parte da visão. Então aqui começa a visão. A visão que Deus tinha para Abrão e Sarai. Agora vamos ver a continuidade. Capítulo 13, versículos de 14 a 17. Vamos ver aí o que está dizendo? Ele diz assim: diz o Senhor. Lê para mim. Então, com as fotos, lê aí para mim. Versículo 14, o versículo 14 e 17. Lê para mim, por favor. E disse o Senhor a Abraão, depois que o nó se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, oriente e do ocidente. 17? É. 15, não, 15. Porque toda esta terra que fez, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Continua. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Pronto, sobe aí, não vou ler o 17 não. Então, a primeira parte da visão se completa aqui. Primeiro ele diz: ó, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar grandemente, eu vou engrandecer teu nome, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Aí aqui ele diz: ó, ergue os seus olhos, você pode ver tudo que você puder estar, eu tenho dado para você essa terra. Tudo que você puder enxergar é teu. Aí ele diz, aí ele continua a promessa, ele diz assim: farei a tua descendência como pó. Se você puder contar o pó da terra, alguém pode contar? Gente, aqui não está falando da areia do mar, não. Em algum momento ele fala da areia do mar, aqui está falando sobre o pó da terra. Não é só a areia do mar, é o pó de toda a terra. Então, se você puder contar, você vai poder contar a tua descendência. Depois eu vou falar sobre essa figura do pó da terra. Por aí que eu vou falar já já. Pegaram aí então? O Senhor estava prometendo o quê? Uma descendência da terra, Israel. Veja bem, uma descendência tão inumerável quanto o pó da terra. Primeira parte da visão, como o pó da terra. Ok? Vamos ampliar agora essa visão? Agora só deixa eu ver aqui. Não, pode. Vamos baixar um pouquinho ali para poder. Então vamos continuar. Vamos continuar daí. Vamos ver